Agora, galera, a gente vai estar falando das médias móveis. Vou estar falando aí das duas médias que eu utilizo e os porquês de eu usar elas, tá bom? E aí eu vou passar um macetinho aí no final, um macetinho top, 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 que isso aqui também eu só passo para quem é mentorado. E aí eu vou pedir bastante atenção para vocês aí, tá certo? Eu não gosto de, vocês estão percebendo já também que eu não gosto de trabalhar com muitos ativos, né? Eu trabalho com poucos ativos porque eu sou acostumado com eles e eu opero assim. Para mim ganhar dinheiro, eu não preciso operar com trocentos ativos, não, cara. Isso também é coisa da cabeça da galera, tá certo? Inclusive, se vocês parar aí, quem está começando, e focar toda a sua atenção em um ativo só, vocês vão ver que vai melhorar a situação, né? Então vamos lá, rapaziada. Médias móveis. Cara, primeiro vocês têm que entender uma coisa sobre média móvel. De uma vez por todas, gente. Sério, sério mesmo. Tem que entender sobre médias móveis de uma vez por todas. As médias, galera, não pega e mede a quantidade de candles. Ela não pega todos os candles ali de trás e de acordo com a movimentação dos candles, ela te dá uma direção. Não é assim, tá? Ela pega e nos dá a média geral de negociação. Cara, não é coincidência. Vocês têm que pensar o seguinte, cara. Vamos deixar as teorias um pouco de lado, tá? Vamos deixar aquele monte de teoria de lado. Vamos focar no que o mercado mostra de verdade, tá? No que ele passa na real para nós. É isso que a gente tem que fazer, tá certo? E vocês vão ver que a média móvel de 200 ou a média móvel de 14, elas, quando vocês entrarem nos times menores, vocês vão ver que essas médias, elas estão no mesmo nível da nascente de algum volume. É impressionante. E por que que eles fazem isso? Por que isso? Qual é esse fenômeno? Porque a média pega a média de negociação. Ela não, se fosse por candles, aqui, ó, cara, é só parar e pensar. Não é difícil. Ó, se fosse por candles, essa parada aqui, essa média de 200, ela tinha despencado junto. Ela não estaria subindo assim, não, cara. Aí você pega para ver os volumes, a maioria das vezes tá ali um volume. Vamos marcar isso aqui, cara. Vamos deixar de falação. Ó, vou marcar isso daqui. Vamos marcar isso aqui, ó. Pra vocês verem. Tá vendo esse ponto aqui? Aqui eu tenho uma média de 15 minutos. Beleza? Vamos marcar aonde que essa média está. Beleza? Vamos marcar. Vamos deixar colorido para a gente saber, né, quando a gente entrar ali, qual é que é. Boa. Essa linha verde está mostrando para mim onde que a média de 200 está. A região que a média de 200 está. Se ela fosse por candles, ela estaria acompanhando esse gráfico ali embaixo. Mas ela pega a média de negociação. E é como eu falo, as teorias não contam isso para nós. As teorias não passam isso para nós. Vou colocar aqui nos times menores. E aí o que que a gente vê? O que que nós vemos? A média móvel de 200 não está passando aqui? Não é a nascente de um volume de venda grande? Tá aí, ó. O gráfico já está mostrando para nós. É como eu falei, o gráfico não mente, o gráfico não deixa a gente mentir, tá bom? Se não fosse isso, os volumes não andavam em conjunto com as médias. Então, grava isso na memória. Média móvel, ela pega a média geral de negociação e aí ela nos dá mais ou menos aonde a maioria do pessoal está posicionada. É como se fosse a VWAP. A VWAP é um indicador de preço médio dos grandes players.
É o preço médio dessa galera grande. Quando você entra lá na B3, a média móvel está sempre perto da VWAP. É nítido isso. É nítido, nítido. E é como eu sempre falo, Renan, eu aprendi lá que o cara falou para mim que é por Kendo. O cara falou, cara, aí você então tira uma base, entra lá no seu gráfico e vê se isso realmente faz sentido. Porque a galera fala muito de média móvel, só que fala, se cruzar, tendência de alta. Aí cruzou lá em cima, vai mudar a tendência. Descruzou, fez um arame farpado, agora fudeu, agora não sei mais o que fazer. Tá ali, estranhado ali, tá? Agora vai lateralizar. Não, rapaziada, não, vocês têm que aprender realmente o que é os indicadores. E elas também não são simplesmente, é um suporte e resistência. Se romper aqui, pega um pullback. Rompeu de novo aqui, pega outro pullback. Não é bem assim, tá? Então vamos lá. Presta bastante atenção. Vocês vão perceber que os indicadores que eu utilizo como filtro, vocês vão perceber que é um aliado com o outro. Eles andam junto com os volumes, cara. Isso para mim é muito importante, né? Muito importante. Vocês viram que tem uma média aqui, certo? Cara, tá passando a média ali de negociação. Tá vindo a média de negociação. Se eu sei que aqui é a média geral de negociação, o que foi falado anteriormente aqui na aula? Que se os caras estão posicionados em uma região, ele vai brigar por essa região. É como se fosse o preço médio desses caras. Mas se eu sei que o preço médio da galera tá passando aqui nesse ponto, né? Vamos chamar assim, de preço médio. Quando o mercado estiver voltando aqui nessa região, os caras vão brigar pela posição deles. Eles vão estar brigando pelas posições deles. É por isso que uma média móvel ela é respeitada como suporte e resistência. Porque é o preço médio dos caras, é onde a maioria dos vendedores estão. E olha só como os volumes nos mostram isso. Onde que nasceu o volume de venda? Aqui. A média móvel de 200, lá dos 15 minutos, está passando ali também naquela região. Então, a maioria dos vendedores estão posicionados ali. Renan, eu trabalho com suporte e resistência. Qual é o melhor lugar para estar se pegando uma venda? O primeiro filtro, que ele pode ser aliado com a média móvel, já vai nos mostrar. Eu tenho 200 linhas. Se eu tivesse aqui uma linha verde, essa linha verde foi para ilustração, mas se eu tivesse ela ali já, eu visse que nasceu o volume, tem a média móvel de 200 passando ali, pronto, o mercado já tinha me mostrado. Falou, nessa região aqui é uma região importante de você operar. É uma região de alta probabilidade de defesa. Por quê? Porque a maioria dos vendedores estão posicionados ali. E aí a gente tem que lembrar daquela aula lá atrás de oferta e demanda, né? Que os vendedores eles não gostam de vender barato. Então aqui não tem vendedor posicionado. Os vendedores estão mais lá em cima. Aqui é barato, aqui é local de compra. Aqui não é local de venda. Eles não são amadores, eles não trabalham assim. Eles não passaram na escolinha do YouTube, como eu sempre falo, que se romper suporte e resistência, pega pullback que vai cair para caralho. Ou romper resistência, pega pullback de alta que vai subir demais. Né, para o infinito e além. Não é assim, eles não fizeram isso. Eles pensam na oferta e demanda. Então, aqui eu teria uma região com a média móvel mostrando isso para mim. Tá certo? A média móvel de 14 períodos, eu uso uma de 200, que é a universal do mercado, tá? E eu uso uma de 14. A de 14 períodos, ó, a sacada aqui, ó. Eu uso para monitorar os robozinhos. Porque os HFTs, eles fazem negociações em alta frequência. Então, eu uso a média para monitorar o mínimo ruído da situação. Ou seja, deixa eu ilustrar aqui rapidinho para vocês entenderem o porquê eu uso a média de 14 períodos. Tá? Agora, cara, isso daqui vale ouro, viu, gente? Isso daqui vale ouro, rapaziada.
Vamos lá, ó. Vamos dizer aqui que eu tenho um suporte marcado. Beleza? Vamos pensando comigo, vamos raciocinar aqui. Aí o mercado vem. A média de 14, ela anda junto com o mercado, tá? Porque eu quero ver o mínimo ruído do mercado, eu quero ver quando esses robozinhos começarem a comprar, eu quero ver quando esses robozinhos começarem a vender. Eu quero ver o mínimo ruído do mercado. Por quê? Já que as médias pegam a média de negociação, presta atenção. Ó, já que as médias pegam a média de negociação, independente de qual período for, é isso que elas estão captando, tá? Ela vai me mostrar também a frequência dos robozinhos, se está ainda vendido ou se está comprado. Numa dessa aqui, ó, vamos dizer que eu estou querendo pegar uma compra aqui nesse X. Eu quero pegar uma compra aqui nesse suporte. E aí eu vejo a média de 14 apontando para cima. Se a média de 14 estiver embicando para cima no suporte que eu quero pegar, qual que é a informação que ela está me passando? Que os robozinhos estão começando a comprar o mercado. E aí ela pega todos os negócios que estão acontecendo no momento e mostra que os caras já estão comprando, porque ela começa a ficar um pouco entortada para cima. Se eu ver que eu quero pegar uma compra nessa região, mas a média ainda está apontando para baixo, significa que a média de negociação dos HFTs ainda está vendido. Então, se ela estiver apontando para baixo e eu quero pegar uma compra, eu não vou pegar a minha operação. Agora, se ela estiver apontando um pouco para cima e eu quero pegar uma compra, aí sim eu pego a minha operação. Porque a probabilidade de acerto, a probabilidade disso ser respeitado aumenta com isso. Quem opera comigo de terça, quarta e quinta, que é lá no grupo do Telegram, que você só tem acesso se entrar para o treinamento, tá? Por que só assim, rapaziada? Para vocês falarem as mesmas coisas que nós, para vocês entenderem sobre o que a gente está trocando ideia. Porque senão entra uma pessoa ali e começa a falar de Kendo e a gente não opera Kendo, né? Essa parada de padrão, gráfico, essas coisas a gente não faz ali dentro. Então, para falar a mesma língua é necessário fazer um treinamento, certo? Quem acompanha já viu eu pegando uma operação desse estilo aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho uma média, vamos, ó, aqui em cima, ó. Eu tenho a média. Semana passada mesmo eu fiz operação assim, ela apontando para baixo. Só que o mercado, ele tinha rompido essa média. Ele estava assim, ó, lá para cima. O candle tinha terminado aqui em cima. Eu fui e peguei uma venda desse ponto. Por que eu peguei a venda? Porque a médiazinha de 14 já estava me mostrando que a média dos HFTs estava apontando para baixo. Ou seja, um mínimo movimento, o próximo seria vendido. Porque a média já calculou a negociação desses robôs e me mostrou. Agora, se ela está, naquele momento que eu pego uma operação, ela está apontando para cima, assim, aí eu já não ia pegar. Porque ela calculou a negociação dos HFTs e mostrou que a média dos caras já está sendo comprada. Então, eu utilizo esses dois filtros em conjunto. A de 14 períodos para dar o clique, para ver o mínimo ruído, para ver se eu descarto ou eu entro na entrada, na operação, e a média de 200 para ver qual região é boa. Eu não faço entrada pela média de 14. Ah, a média de 14 está batendo com o suporte e resistência. Não. Eu uso ela para ver se naquele momento é mais compra ou é mais venda dos HFTs. E a de 200 vai me mostrar qual dessas regiões eu vou pegar. Por exemplo, aqui, nos 15 minutos do EURUSD, a média de 200, ela está passando aqui em cima, como vocês viram. Então, ela já me mostrou a região que eu vou operar, certo? É ali que eu vou pegar a minha entrada, porque agora também eu tenho o auxílio desse volume vendedor que nasceu dali, beleza? E aí, quando o mercado estiver chegando próximo dessa região, eu vou ver a média de 14, como ela está.
Se a média de 14 estiver ainda para cima no momento do toque ali, eu vou sair da operação. Agora, se ela já estiver começando a ficar entortada para baixo, eu vou pegar a minha venda, porque mostra que naquele mínimo movimento a galera está mais vendida do que comprada. Então, eu uso elas para se auxiliarem, tá? E dá para usar muito bem com os volumes. Assim como você consegue usar só as médias móveis sem os volumes, ou só os volumes sem as médias móveis. Os dois juntos fica perfeito, né? Porque aí você vai realmente estar vendo a região, uma região top que você pode pegar a operação ali, beleza?